E eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia em João, capítulo 18, versículos 28 em diante. Nós queremos estudar nessa noite até o capítulo 19, versículo 16. Eu gostaria de te convidar a pensar qual seria a sua reação ao ser acusado e julgado injustamente. O que você faria se seus inimigos te prendessem, te amarrassem e te julgassem em oculto e, o pior, contra a lei? É isso que está acontecendo com Jesus nessa passagem. Na madrugada de quinta para sexta, Jesus foi preso pelos sacerdotes e foi conduzido a Anás, que era o pai, ou melhor, o pai do sumo sacerdote na época, que era Caifás. E mesmo não tendo do que acusar a Jesus, um dos guardas deu uma bofetada em Cristo, e então Jesus foi conduzido a Caifás. E enquanto isso, o texto narra que Pedro, que era o discípulo que prometeu a fidelidade incondicional a Cristo, ele nega a Cristo por 3 vezes antes mesmo do galo cantar. E nessa ocasião Jesus reage de maneiras impressionantes. E no texto que nós vamos estudar, nós podemos ver alguns aspectos de quem Jesus é, mesmo sendo acusado e julgado injustamente. A primeira faceta de Cristo nesse texto é que ele é aquele que vê a sua palavra sendo cumprida, mesmo sem fazer nada. Olha o que o texto diz, os versículos 28 até 32. Depois levaram Jesus da presença de Caifás para o palácio do governador, ou ao pretório. Era de manhã cedo, e eles não entraram para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam: se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: não nos é permitido executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. Jesus é aquele que vê a sua palavra sendo cumprida. A gente vê que de manhã cedo, então aqui ao romper do dia, Jesus é retirado da presença de Caifás e ele é levado até o pretório. O pretório era o palácio do governador, era o quartel-general do comandante romano daquela região. E como era a véspera da Páscoa, por ironia, os judeus não entraram no palácio para não ficarem impuros. Isso é interessante. À tarde era o momento em que eles iriam sacrificar o cordeiro pascal, e talvez por isso a pressa em julgar a Cristo, pegando ele de madrugada, porque não podia atrapalhar a festa religiosa, para poder dar tempo de curtir aquela festa, né? E aquele local onde Jesus foi levado era um local gentio. Então, eles acreditavam que eles iam ficar impedidos de participar da Páscoa se eles entrassem no palácio. E aí eles ficam do lado de fora e mandam chamar o governador. E eles obrigam, então, Pilatos, a gente vê isso no verso 29, Pilatos, que era o general romano da época, naquele local, ele sai para receber essa turba. E ele pergunta: que acusação vocês trazem contra esse homem? E eles são acusados, eles são tão ousados, esses homens que vão até Pilatos, e eles dizem: olha, se ele não fosse um criminoso, se ele não fosse um malfeitor, nós não teríamos trazido ele até a sua presença. E aí Pilatos, mostrando que ele não quer se envolver nessa encrenca, aí ele diz o seguinte, no versículo 31, olha, levem esse homem embora e julguem ele conforme a sua própria lei. Mas os judeus mostram o que eles queriam. Eles dizem: nós não podemos executar, nós não podemos matar ninguém. Não é porque a Páscoa estava próxima, mas é por outro motivo que eles não podiam matar alguém. Desde que os romanos dominaram os judeus, só os romanos tinham o direito de condenar alguém à morte. Então, antes de serem dominados pelos romanos, Israel, na lei deles, a lei permitia que um criminoso fosse morto por apedrejamento. Mas eles dizem: nós não podemos. E você sabe muito bem disso, Pilatos, porque só os romanos podem fazer isso. Mas o autor informa para nós, no versículo 32, que antes desse impedimento ser por causa dos romanos,
era para cumprir aquilo que Jesus tinha dito a respeito da sua morte. Se você acompanhar comigo no capítulo 12 desse mesmo livro, no versículo 32, capítulo 12, versículo 32, Jesus disse assim: E quando eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E se você acompanhar o versículo 33, João nos diz que Jesus disse isso, se referindo ao modo pelo qual morreria. Então, Jesus predisse que ia morrer de uma maneira que ele fosse levantado da terra. E a ideia é pendurado em um madeiro. E era essa a maneira com que os romanos executavam os piores dos criminosos. E o que a gente pode perceber desses versículos que a gente viu é o quanto a religiosidade cega as pessoas. Pense um pouquinho no que está acontecendo aqui. Essas pessoas estão fazendo mal, elas estão julgando alguém inocente, sem nenhuma acusação formal, eles não têm um motivo para fazer isso. Eles estão num horário impróprio, porque esse horário não era o horário de se julgar alguém, e mesmo assim eles estão ansiosos para cumprir um rito religioso. Tudo tem que acontecer antes da tarde, porque à tarde a gente tem que matar o cordeiro para adorar a Deus. Perceba que a consciência dessa turma está cauterizada. Eles não conseguem enxergar a hipocrisia do ato deles. Eles estão prestes a matar um homem inocente. Eles estão prestes a matar um homem que não tem culpa nenhuma. Eles estão dispostos a sair do local do assassinato para ir para uma sala no templo onde eles iam adorar a Deus, depois de matar uma pessoa injustamente. Mas perceba que mesmo diante de uma prisão injusta, nessa passagem, Jesus é aquele que vê a sua palavra sendo cumprida. E o que é mais impressionante aqui é o fato de que, nesse momento, Jesus não poderia controlar ninguém. Poderia ter dado tudo errado daquilo que ele planejou e falou que ia acontecer. Jesus está numa situação além da manipulável. Ele não poderia manipular eles e dizerem: eu gostaria de morrer crucificado só para cumprir o que eu disse lá. Jesus, vendo uma cena, está se cumprindo aquilo que ele previu. Então Jesus não só supôs que ele seria pendurado na sua morte, como ele previu que isso ia acontecer. Jesus previu o futuro mesmo antes dele acontecer. A segunda faceta de Cristo nessa passagem é que Jesus é o verdadeiro rei de um reino que não é terreno. Perceba o que dizem os versículos 33 a 40. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Perguntas isso por iniciativa própria? Ou foram outros que te falaram a meu respeito? Pilatos prosseguiu: Acaso sou judeu? O teu povo e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Pilatos lhe perguntou: então tu és um rei? Jesus respondeu: És tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que eu nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Pilatos lhe perguntou: Que é a verdade? E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus. E disse-lhes: Não vejo nele crime algum. Todavia, tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa? Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam gritando: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde. Jesus é o verdadeiro rei de um reino que não é terreno. Perceba que Pilatos entra no palácio onde Jesus foi colocado e amarrado e pergunta para ele: Tu és o rei dos judeus? É interessante que para o povo judeu, aquele que se identificasse como Messias, automaticamente ia ser considerado o rei de Israel, descendente de Davi. Então, é por isso que ele pergunta, e Jesus faz uma outra pergunta para Pilatos, e ele diz: Olha, Pilatos, você pensou nessa pergunta por iniciativa própria, ou você só está perguntando isso porque eles te falaram algo a esse respeito? E aí
Pilatos diz que não foi ele quem pensou nisso. No versículo 35 ele diz: acaso eu sou judeu? Eu não sou judeu. Foi o próprio povo judeu que tinha entregado Jesus para Pilatos, e ele pergunta: o que foi que você fez? E Jesus não responde a pergunta de Pilatos, nem a primeira e nem a segunda, mas ele introduz uma outra ideia mais profunda do que se ele é um rei ou não. Jesus diz no versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Então Jesus é um rei, mas não é um rei de um local físico na terra. E ele diz que se o seu reino fosse desse mundo, os servos dele lutariam para impedir que ele fosse preso, para ser morto. Faz todo sentido, né? Como que eles vão permitir que o seu rei seja entregue à morte de uma maneira pacífica nas mãos dos seus inimigos? Isso é óbvio. E Pilatos então pergunta no versículo 37, então você é um rei de fato? Mas Jesus responde, olha, é você quem está dizendo que eu sou um rei. E Jesus acrescenta que ele veio a esse mundo não para reinar aqui, mas para testemunhar da verdade, ou seja, para ser uma testemunha da verdade. Por isso ele diz, todo aquele que for da verdade vai ouvir a minha voz. Perceba aqui que Jesus está dizendo que ele não é daqui. O reino de Cristo não é algo físico, e muito menos terreno. Jesus veio para arrebatar súditos para o seu reino, sim, mas os seus súditos são aqueles que aceitam a sua palavra, que é a verdade. Então, em outras palavras, não são homens que lutam por reinos e tronos físicos, mas são homens que creem, homens e mulheres que seguem e homens e mulheres que defendem a verdade. E Pilatos mostra então que não é ele quem deveria julgar isso, porque o papel de Pilatos não é filósofo, o papel dele é juiz. E aí ele diz no versículo 38, faz uma pergunta, que é a verdade? Ou seja, esse não é meu assunto. Por que esse homem está diante de mim? Por que trouxeram ele aqui? O caso dele é mais filosófico do que uma revolta política. Por isso, Pilatos sai dali e vai falar com os judeus que estão do lado de fora, e ele diz para os judeus, no versículo 38, olha, eu não consigo enxergar crime nenhum nesse homem. Perceba aqui que se os judeus tivessem acusado Jesus de querer ser o rei físico dos judeus, isso já estava sendo colocado por terra, porque Jesus acabou de dizer, eu não vim para isso, Pilatos. E para retirar as acusações de Jesus, no versículo 39, Pilatos propõe então que Jesus fosse solto por causa da Páscoa. Tinha um certo costume de que nessa época o governador soltasse um prisioneiro da cadeia, e acredita-se que era para ilustrar o significado da Páscoa. A Páscoa representava a libertação da escravidão, e acreditava-se que Pilatos fazia isso para agradar os judeus. Mas, no versículo 40, a gente vê que todos os judeus, unânimes, que estavam ali, gritaram, não, esse homem não. Se você quiser soltar alguém, pode soltar Barrabás, mas Jesus não solte. E o texto diz que Barrabás era um bandido, era um ladrão, era um líder rebelde, provavelmente um assassino. É impressionante como os judeus reagem à inocência de Jesus. Pilatos chega à conclusão de que a morte não era punição contra aquele homem. Jesus não era um revolucionário político como eles estavam dizendo que ele era, mas Jesus era simplesmente um defensor da verdade. Jesus não reivindicava um reino físico, mas ele pregava um reino espiritual. E isso não era assunto para Pilatos. Por isso Pilatos não viu em Jesus crime nenhum. Mas você percebe que os judeus preferiram libertar um criminoso comprovado em detrimento da liberdade de Jesus. E eles preferem um homem mau do que um homem bom, que fala a verdade. Mas o que mais chama atenção aqui é o fato de que Jesus deixa bem claro que ele não veio para guerrear por um trono físico em Israel, mas ele veio para abrir as portas para um reino celestial e eterno. E esse reino tem mais a ver com a verdade do que com a política. Os súditos desse reino, eles não são guerreiros, mas eles são seguidores da verdade. São pessoas libertas da mentira, são pessoas que pregam a verdade. A terceira faceta que nós vemos de Cristo sendo acusado injustamente está no capítulo 19,
e vai do versículo 1 até o 11, é que Jesus é o Filho de Deus que foi entregue pelo próprio Pai à morte. Olha o que o texto diz. Então Pilatos mandou espancar Jesus. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram sobre sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos lhes disse: Levai-o e crucificai-o vós. Eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhe responderam: Nós temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, pois declarou-se Filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: De onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: Não me respondes? Não sabes que tem autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Jesus é o Filho de Deus que foi entregue à morte pelo próprio Pai. Pilatos, ele não está convencido de crime nenhum de Jesus. E aí, então, ele manda Jesus ser espancado. E esse espancamento, ele acontecia com um chicote feito com tiras de couro, que eram entrelaçadas, e na sua ponta, cada tira de couro vinha com uma pedra amarrada a um pedaço de osso, que quando eram desferidas no prisioneiro, eles dilaceravam a pele daquele que era espancado. Jesus é espancado. O versículo 2 diz para nós que depois disso, os soldados fizeram uma coroa de espinhos, e aqui eram espinhos gigantescos, colocam essa coroa de espinhos na sua cabeça, como se ele fosse um rei, e o vestem com um manto púrpura. Púrpura, eu procurei no Google, porque homens não sabem as cores direito. Púrpura é um vermelho quase chegando num vinho, num roxo, fortíssimo, talvez o vermelho, o tom de vermelho mais forte que existe. E o objetivo deles fazerem isso era zombar de Jesus, e nós vemos isso no versículo 3, eles diziam: Salve, Rei dos Judeus. Que grande rei ele é. E cada soldado que chegava perto dizia isso e dava uma bofetada, um soco no rosto de Jesus. Depois disso, Pilatos sai e diz aos judeus que vai trazer Jesus a eles, para que eles saibam que ele não vê crime algum em Jesus. De novo ele repete isso no versículo 4. Então Jesus caminha até o pátio, ensanguentado, desfigurado, vestido ironicamente como um rei. E Pilatos diz no versículo 5, aqui está o homem. O que parece que Pilatos está fazendo aqui é que ele quer simplesmente dar uma lição em Jesus, para que talvez isso satisfaça a ira dos judeus. Mas parece que isso ainda mais provoca a ira daqueles homens. A reação é contrária à que Pilatos queria, porque no versículo 6, quando os líderes judeus veem Jesus daquele jeito, não é porque ele está espancado, mas é porque ele está vestido como um rei, eles ficam loucos da vida e eles gritam, crucificam, crucificam. Mas pela terceira vez, se você está reparando, é a terceira vez que Pilatos diz, eu não vejo crime algum nele para tal condenação. E ele fala que vocês o crucifiquem. É óbvio que isso aqui é uma zombaria de Pilatos. Primeiro porque ele vestiu Jesus como um rei. Então eles estavam odiando ver Jesus como um rei, queriam que Jesus morresse por dizer ser rei, e ele veste Jesus de rei. Mas a segunda maneira com que ele está zombando desse povo é porque ele manda eles crucificarem Jesus, mesmo que eles não pudessem,
porque se eles pudessem, nem estariam ali pedindo autorização dele. Mas nós vemos no versículo 7 que os judeus usam um segundo argumento para que Jesus seja morto. Qual era o primeiro argumento? Olha, ele é o nosso rei, ele está se opondo ao nosso imperador, então ele tem que morrer. Jesus disse, não, eu não sou rei de um reino terreno. Agora o segundo argumento é que ele disse ser filho de Deus, no versículo 7. Quando Roma dominava um povo, Roma não tirava a lei desse povo, ela mantinha a lei deles para que eles pudessem se sentir bem sendo dominados pelos romanos. Mas o que Roma fazia era colocar a lei dela acima da lei desse povo. Então havia uma hierarquia, você cumpria a sua lei, mas antes dela você cumpria a lei romana. E aqui eles apelam para isso, porque na lei de Moisés, lá em Levítico 24:16, diz que aquele que blasfemasse contra o nome do Senhor deveria ser apedrejado. Então, por se dizer filho de Deus, para os judeus Jesus estava blasfemando e quebrando essa lei. Então, eles apelam para isso, já que você não quer condenar pela sua lei, condene pela nossa. Mas depois de ouvir isso, no versículo 8, a reação foi diferente. A reação de Pilatos foi que ele ficou com mais medo de condenar a Jesus. Primeiro, porque ele seria condenado sem crime, e Pilatos já tinha constatado isso. Mas o mais importante é porque Jesus dizia ser filho de Deus. Os governadores romanos eles eram muito supersticiosos, muito religiosos. Mesmo que não acreditassem no único Deus, eles tinham medo das divindades. Por isso, Pilatos pega Jesus, leva ele novamente para o palácio e aí ele pergunta, olha, de onde você vem? Mas aí Jesus faz diferente, no versículo 9 ele não responde nada. Então Pilatos se irrita. E aí ele diz, você está louco? Você não vai responder nada. Será que você não entendeu que sou eu quem tem autoridade para te soltar? E sou eu quem tem autoridade para te condenar à cruz? Você não entendeu ainda? Mas a resposta de Jesus é fantástica no versículo 11. Jesus diz, Pilatos, saiba de uma coisa. Você tem autoridade sobre mim sim. Mas você só tem essa autoridade porque do céu ela foi te dada. Ou seja, ela veio de Deus, o meu Pai. Por essa razão, Pilatos, você está errado em me condenar, mas quem me entregou a ti está mais errado ainda. Quem foi que entregou Jesus a Pilatos? Foi Caifás, o sumo sacerdote. Jesus está falando, olha, Pilatos, Deus te deu essa autoridade, você está usando essa autoridade de maneira errada. Não só você, mas Caifás também está. Vocês estão sendo injustos e vocês vão se ver um dia com Deus. Isso aqui é fantástico. Pilatos teve juízo pela primeira vez. Ele temeu condenar o Filho de Deus injustamente. Mas Jesus deixou bem claro que aquilo estava para acontecer pela vontade de Deus. E poderia ser outro no lugar de Pilatos. Jesus ainda teria sido condenado injustamente à morte de cruz. Mas isso aqui não anula o fato de que ele, o próprio Pilatos, era responsável por condenar Jesus injustamente. Ele seria culpado daquele crime diante de Deus. Esse texto deixa bem claro que Jesus é o Filho de Deus que é entregue pelo próprio Pai à morte de cruz. Mas o quarto bloco e o final dessa passagem está nos versículos 12 até 16, é que Jesus é o rei rejeitado injustamente por seu próprio povo. Perceba o que o texto diz. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E Pilatos disse aos judeus, aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram, fora, fora, crucifica-o.
E Pilatos lhes perguntou: crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos um rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Jesus é o rei rejeitado injustamente por seu próprio povo. Depois de ouvir as palavras de Jesus, Pilatos decide soltá-lo. Primeiro, porque ele vê Jesus como inocente. E segundo, porque ele tem medo de condenar o próprio Filho de Deus. E aí ele tenta fazer isso. Mas aí os judeus usaram um terceiro argumento para condenar Jesus. Eles apelam agora. Olha o que eles falam: se você ousar soltar esse homem, você, Pilatos, não é amigo do imperador César. Porque todo aquele que se declara rei é contra César. Você está junto com Jesus. Essa acusação era infundada. Pilatos já constatou do próprio Jesus que Jesus não era um opositor a César. Mas uma coisa é você saber disso internamente. Outra coisa completamente diferente é você ouvir um povo inteiro dizendo que você está se opondo ao seu próprio imperador. Como que é ficar a imagem de Pilatos diante de César? E por isso, no versículo 13, Pilatos traz Jesus para fora. Pilatos senta no seu trono no tribunal. E perceba no versículo 14 que João mais uma vez nos diz qual era o ambiente de tudo isso. Ele diz: olha, era a hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia, porque os judeus contavam a hora a partir do momento em que o sol raiava. Então, todo esse processo durou toda a manhã. Desde que o galo cantou e Caifás enviou Jesus até Pilatos, até agora, 6 horas se passaram. Mas João ainda diz que era sexta-feira, porque ele disse que era a preparação, o dia da preparação para a Páscoa. Mais uma vez, João lembra: olha o que eles estão fazendo na Páscoa. E Pilatos diz para o povo: aqui está o seu rei. Mas perceba no versículo 15, mais uma vez, irados, eles gritam e dizem: fora com esse homem, pendurem esse homem numa cruz. E Pilatos pergunta: eu vou crucificar o rei de vocês? E aí eles ficam mais irados ainda. E eles afirmam categoricamente: nós não temos um rei a não ser César. E aí Pilatos então não tem o que fazer, ele se rende à pressão popular e ele entrega Jesus para ser condenado. Você percebe que com o desenrolar desse texto, 2 ideias aqui são muito frequentes. A primeira é o fato de que Jesus é inocente. Pilatos repete isso 3 vezes. Mas a segunda é o fato de Jesus ser identificado como o rei dos judeus. Quantas vezes isso não apareceu aí? De maneira irônica, mas ele é identificado. A ironia é que ele é o rei que é rejeitado injustamente pelo seu próprio povo. O que nós poderíamos aprender com esse texto de maneira prática? Eu separei três aplicações aqui. A primeira é que nós podemos crer naquilo que Jesus diz, porque a sua palavra sempre se cumpre. Se você reparar, isso foi ressaltado no versículo 32 por João. João disse: olha, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus. Mas se você tem os ouvidos e os olhos atentos, você vai reparar que na leitura de João até agora, isso apareceu várias vezes. João, repetidas vezes, ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que Jesus havia falado. Então, tudo o que Jesus disse sobre o futuro dele se cumpriu. Você vê ele sendo rejeitado pelo povo, ele predisse isso. A traição de Judas aconteceu. A negação de Pedro aconteceu. A crucificação aconteceu. Mas não só isso, se você continua olhando para a vida de Jesus, a condenação de Jesus com bandidos aconteceu como ele predisse. A ressurreição ao 3º dia. A ascensão aos céus. Ele prometeu que enviaria o Espírito, e lá em Pentecostes, Atos capítulo 2, o Espírito é enviado, o Espírito Santo. Jesus prometeu que o Evangelho ia crescer no mundo todo, e isso aconteceu. Tudo isso se cumpriu exatamente como Jesus previu. Mas ainda tem algumas promessas que não aconteceram. Nós temos a grande tribulação, como foi pregado em Apocalipse. Nós temos o aparecimento do anticristo. Nós temos a segunda vinda de Cristo. Nós temos o juízo final, onde o diabo vai ser condenado, os inimigos de Deus serão condenados. Nós temos o novo céu e a nova terra, enfim. Nós temos várias outras promessas que ainda não aconteceram, mas estão para acontecer.
Então, com base no que nós já vimos se cumprir, qual deveria ser a nossa postura diante das promessas que ainda faltam acontecer? De dúvida? De questionamento? De incredulidade? Com certeza não. Com certeza não. Mesmo que pareça que está tudo perdido, como era o caso da condenação de Jesus, mesmo que hajam injustiças, mesmo que hajam perseguições, mesmo que hajam sofrimentos, lutas, a palavra de Cristo vai se cumprir. E nós podemos confiar nisso, com base no caráter daquele que prometeu. É o próprio Rei dos Reis. Então, mesmo diante das adversidades, a palavra de Cristo continua sendo digna de confiança. O desafio é nós crermos nela, porque ela é a verdade. Uma segunda lição prática é que nós não devemos lutar por um reino deste mundo, mas dar testemunho da verdade. Jesus não lutou para ocupar o trono em Jerusalém, de uma maneira forçada. E não é essa a nossa tarefa. Esse mundo no qual nós vivemos, ele jaz no maligno. Nós não podemos ter a ilusão de que nós vamos mudar tudo por meio da política ou por meio da opressão dos maus. Se nós acabássemos com todos os bandidos, nós resolveríamos o problema do Brasil, do mundo, enfim, não. Porque não foi isso que Jesus fez. O método de Deus é acabar com esse mundo físico. O método de Deus é nos levar para o seu reino eterno, é nos tirar desse mundo. E por isso a nossa luta não deve ser forçar as pessoas a se renderem a Cristo, ou colocar Jesus no trono do mundo à força, mas simplesmente defender a verdade. Foi isso que ele fez. Então o nosso papel é outro, não é pegar em armas, mas nosso papel é ouvir a verdade de Cristo, é crer nessa verdade, é anunciar essa verdade, é estender essa verdade e defender ela contra as mentiras desse mundo. Então, se for por essa causa, vale a pena morrer. Mas por causas partidárias e políticas, ou de tomar tronos à força, não vale a pena. Então, se nós focarmos as nossas energias em viver, em pregar, em defender a verdade, nós vamos gastar menos tempo com coisas superficiais desse mundo. E não só política, mas nós vamos gastar menos tempo com a mídia. Nós vamos gastar menos tempo com a maneira de agir que esse mundo propõe, menos tempo com a maneira de pensar que esse mundo propõe. Nós não devemos lutar por um reino desse mundo, mas para dar testemunho da verdade. A terceira e última aplicação é que nós devemos saber que rejeitar o Filho de Deus é rejeitar o próprio reino de Deus. E talvez essa é a lição principal desse texto. Jesus sofreu tudo o que ele sofreu de maneira voluntária, e nós vimos que foi sob a vontade de Deus. A pergunta é por quê? A resposta é porque enquanto Jesus estava na cruz, ele estava tomando o nosso lugar diante do Pai. Nós éramos seus inimigos. Nós éramos como Caifás. Nós éramos como Pilatos. Nós éramos como esses judeus aqui. Nós preferíamos um criminoso. E qual criminoso mais preferido que nós tínhamos a não ser nós mesmos? Nós preferíamos mais um criminoso do que o Salvador. Mas Cristo morreu para nos libertar desse engano e para nos trazer para a verdade. Então, essa é a razão de continuar, de que se alguém continua rejeitando o Rei dos Judeus, o Filho de Deus, essa pessoa está rejeitando o reino eterno de Deus. Então, o desafio final é que você pode viver tranquilamente nesse mundo. Você pode viver com a consciência limpa, do jeito que você quiser, como se não estivesse fazendo nada de errado, até mesmo tendo uma vida religiosa, pecando de manhã e celebrando a Páscoa à noite. Mas você precisa saber que diante de Deus não tem escapatória. Aquele que nega a autoridade de Jesus incorre em pecado maior. Rejeitar o verdadeiro rei que é Jesus é rejeitar o reino eterno de Deus. Então, irmãos, que nós não rejeitemos a Cristo. E a pior maneira de rejeitar a Cristo é não dar ouvidos ao que Ele fala, é não dar ouvidos à verdade. Por isso, talvez, o maior desafio dessa noite é ouvirmos o que Jesus fala,
cremos no que Jesus fala e obedecemos ao que ele fala, para que nós não sejamos condenados como seus inimigos.